Autódromo do Estoril. Foi um sucesso em termos de participantes e de público, já o mesmo não se pode dizer em relação ao setor competitivo, onde não houve luta para o primeiro lugar em qualquer das corridas que disputaram neste fim de semana. A primeira prova da tarde foi a da categoria 125 promoção, uma prova de que já estamos a ver imagens, mas dizia eu, uma prova aguardada com interesse, na medida em que estavam presentes muitos concorrentes inscritos. Felisberto Teixeira, com o número 7, aos comandos de uma Gilera Crono, dominou a seu belo prazer a sessão de treinos oficiais para, na corrida, comandar da primeira à última volta e ganhar com mais de 21 segundos de vantagem. Pedro Abreu, com o número 6, com uma Aprilia, e José Saavedra, com o número 12, com uma Cagiva, animaram o final da corrida, terminando na segunda e terceira posição, mas muito perto um do outro. João Saavedra, com o número 18, com uma Gilera, efetuou uma boa corrida, porque iniciou no meio do pelotão para terminar no quarto lugar. Antero Cabanelas tentou seguir o comandante, conseguiu até metade da prova, para depois ser obrigado a abandonar. Entretanto, o interesse desta corrida residiu na luta para o segundo lugar entre o Pedro Abreu e o José Saavedra, bem como na luta para o quinto lugar entre o João Saavedra e o José Moura. Enfim, no final, o João Saavedra terminou no quarto lugar e o José Moura na quinta posição. O final da corrida, o pódio com os três primeiros, Felisberto Teixeira, Pedro Abreu e José Saavedra. A prova aguardada com maior interesse era a da nova categoria 600 cm3 Super Promoção, porque atendendo aos muitos inscritos e à igualdade de uma grande parte das motos, esperava-se muita competitividade. Vasco Salgado, número 34, com uma Honda CBR 600S, foi o grande dominador da corrida, na medida em que, a partir da segunda volta e até à última, a dominou por completo, vencendo com mais de 30 segundos de vantagem, o que terá de se considerar muito tempo. Luís Catarino, com o número 1, também em Honda CBR, foi o segundo classificado, mas manteve um duelo interessante com Tomás Couto, com o número 7, que tripulou uma Kawasaki ZZR e alinhou com um pé engessado, mesmo assim, terminou em terceiro, muito perto de Luís Catarino. Agostinho Vieira, com o número 44, efetuou uma corrida regular e calma, terminando na quarta posição, sem incomodar o terceiro, nem tampouco sendo incomodado pelo quinto. Artur Martins, com o número 13, também em Honda, não iniciou do melhor modo a corrida, porque no final da primeira volta era segundo, para na terceira perder alguns lugares. Foi recuperando e terminou em quinto. Um final de corrida espetacular tiveram Rui Vieira, Joaquim Pereira e José Pedroso, que lutaram para o sexto lugar, terminando por esta ordem, mas muito perto uns dos outros. Há, no entanto, que aguardar pelo resultado das verificações técnicas para se saber da legalidade ou não das respectivas motos. Entretanto, um dos polos de interesse desta corrida foi a luta para o segundo lugar, aliás, como já foi referido, entre o Luís Catarino e o Tomás Couto. Tomás Couto, que, como também já foi dito, participou nesta corrida com um pé engessado, o que não seria, de modo algum, nada aconselhável. No final, o primeiro foi o Vasco Salgado, que, como disse, terminou com mais de 29 segundos de vantagem em relação a Luís Catarino, o segundo, ambos em Honda CBR 600S. O terceiro foi o Tomás Couto, em Kawasaki ZZR 600. O quarto, Agostinho Vieira, em Honda, a mais de 35 segundos, o quinto, Artur Martins. Com tantos inscritos e tão poucos participantes, a corrida da categoria 125 Racing foi de uma monotonia incrível, na medida em que não houve qualquer motivo de interesse, porque tudo decorreu sem luta para qualquer um dos lugares cimeiros. Com o abandono de Joaquim Cidade, logo a seguir ao arranque, Jorge Dias, com o número 4, tomou conta da corrida, posição que manteve até a final com a maior naturalidade possível. Uma corrida isolada da Honda RS. Em relação ao segundo lugar de José da Cunha Leite, com o número 43, que tripulou uma Famel Zundap, foi outra prova isolada e calma, começando no mesmo lugar em que terminou segundo. Terminou a mais de 19 segundos do vencedor, o que também terá de se considerar muito tempo. Artur Martins, com uma Aprilia Racing, mas sem grande parte do kit, não conseguiu melhor que o terceiro lugar, mas a 35 segundos do vencedor. Uma outra corrida aguardada com alguma expectativa era a do troféu monomarca Yamaha TZR 50, um troféu de promoção.
Trata-se de uma fórmula para promover a velocidade e, pelo que vimos, não temos dúvidas que vai mesmo exercer essa função. Muitos pilotos jovens compareceram no Estoril, interessados em realizar a sua primeira corrida, aliás, como aconteceu com todos os participantes. Desde logo, António Parrão, com o número 9, deu nas vistas ao obter a volta mais rápida na sessão de treinos oficiais, com cerca de segundo e meio a menos que o segundo tempo e mais de 3,5 que o terceiro. António Parrão não foi o melhor no arranque, na segunda volta já comandava, posição que manteve com certa vontade até ao final da corrida. Não houve luta para o primeiro lugar, mas para o segundo houve, com os seguintes intervenientes: Miguel Osório, Manuel Carvalho, que tiveram um final de corrida interessante, levando a melhor Miguel Osório. Vítor Costa com o número 5, Pedro Santos com o número 2, Pedro Pina com o número 6, formaram um trio que no final da corrida entusiasmou o muito público presente. José Pereira, com o número 34, foi o vencedor da corrida mais importante, a da categoria de Superbikes. Aqui vemos a grelha de partida para a primeira manga. O piloto nortenho dominou como entendeu as duas mangas, o que naturalmente lhe garantiu o primeiro lugar da geral. É, no entanto, importante ter em conta a ausência forçada de Rui Carvalho, que fraturou um braço na corrida que contou para o Campeonato da Europa de Superbikes, disputado em Donington Park. Pedro Batista, com o número 6, embora tenha obtido a volta mais rápida, não conseguiu aguentar o ritmo de José Pereira e terminou as duas mangas na segunda posição, o que lhe garantiu idêntico posto em termos de classificação geral. É, no entanto, importante salientar que a onda de Pedro Batista está ultrapassada, necessitando urgentemente o piloto de uma nova e bem preparada moto para, deste modo, poder lutar pelo primeiro lugar. Com a ausência de Rui Carvalho, o diretor da equipa Kawasaki, o veterano Manuel João foi obrigado a regressar, terminando a primeira manga na terceira posição. A classificação desta primeira manga foi a seguinte: o primeiro, José Pereira em Yamaha, o segundo, Pedro Batista em Honda RC30 a mais de 18 segundos, o terceiro, Manuel João em Kawasaki ZSX 750R também a 19 segundos, o quarto, o Vítor Fidalgo em Yamaha a 21 segundos. São já imagens finais da primeira manga da corrida de Superbikes e o José Pereira a cortar a linha de chegada. O pódio com os três primeiros, José Pereira, Pedro Batista e Manuel João. Estas são já imagens do início da segunda manga, um início para esquecer e um final menos feliz aqui no Autódromo do Estoril. Logo no final da reta da meta aconteceu um acidente, de que já estamos a ver imagens, entre o Manuel João e o Telmo Pereira. Aqui vemos o Manuel João, felizmente sem nada. Aliás, o Telmo Pereira pegou um grande susto a toda a gente, porque ficou inanimado durante pelo menos 10 minutos, mas felizmente que já se encontra em casa, em recuperação, e contamos vê-lo muito em breve novamente a correr, porque é um piloto que faz falta. Na segunda manga, Vítor Fidalgo e João Ramada tentaram reeditar o duelo da primeira, mas o Vítor Fidalgo foi desclassificado na medida em que ultrapassou com bandeiras logo após o acidente do início da segunda manga. Toda a gente apreciou a muita vontade demonstrada por Vítor Fidalgo em participar, só que a queda sofrida no dia anterior deixou algumas moças que pensámos seriam suficientes para que a sua participação não fosse autorizada, por uma questão de segurança. Pensamos que a mesma atitude deveria ter sido tomada em relação ao Tomás Couto, aliás, como já tinha sido referido. O campeão nacional Alexandre Laranjeira, que tripulou uma Suzuki com o número 1, não foi feliz nesta primeira corrida da época, porque